Primeiramente, meu nome é Giovanni Pugliese, né? Eu sou advogado, né? Sou pós-graduado em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor. Atualmente, eu ministro aulas, né, na pós-graduação do Instituto A Vez do Mestre, que pertence a Cândido Mendes, e agora também no curso Múltiplos, né, preparando uma pós-graduação em Direito do Consumidor, que vai ser, acredito que muito rico, um conteúdo bem vasto, e vai ser uma pós-graduação online, né? Eu devo iniciar as gravações brevemente, tá? Pessoal, a primeira coisa é dar as boas-vindas a vocês. Eu fico muito feliz de vê-los aqui, né? Até porque eu elaborei essa palestra com muito carinho, né? E também eu devo agradecer a quem não está aqui, mas eu já me comuniquei com essas pessoas hoje. Infelizmente, o nosso presidente, o doutor Felipe, como os doutores sabem, nós estamos com a Conferência dos Advogados, né? E logo no Rio de Janeiro. Então, ele está deveras ocupado com isso, da mesma forma que o doutor Ronaldo Kramer, e agora, como se não bastasse, o nosso diretor da ESA, o doutor Flávio, né? Ele até estaria presente aqui conosco, mas de última da hora me ligou, avisando que uma cliente dele, que tem sérios problemas até de locomoção, chamou de urgência em casa. E nós, como advogados, temos que compreender isso, né? Porque nós somos como se fosse um médico, só que da sociedade, né? Lidamos com conflitos, né? Então, gente, esses são os meus agradecimentos e vamos à nossa palestra propriamente dita, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito bem. Os doutores devem se questionar assim, meu Deus do céu, mas que palestra que o colega bolou? A teoria do valor do desestímulo à luz da responsabilidade civil e do Código de Defesa do Consumidor. Pô, o cara colocou teoria do valor do desestímulo, misturou com o direito do consumidor. Eu vou dizer por que essa palestra nasceu. Ela nasceu pelo seguinte motivo. Eu tenho contemplado, tenho lido, sempre vejo os artigos que saem na nossa tribuna do advogado, inclusive um último artigo que eu acho que os doutores tomaram conhecimento, que dizia, o título era Quando o dano moral vira mero aborrecimento. Ou seja, eu tenho notado dentro da nossa classe, não é? Uma série de reclamações, e reclamações essas com total fundamento, dos baixos valores arbitrados, não é? A título de danos morais, né? No nosso tribunal, não somente no nosso Tribunal do Rio de Janeiro, como também em diversos outros de outros estados, né? E eu digo, doutores, que isso não tem somente acontecido em sede de juizado, não. Isso também tem acontecido muito em sede de vara cível. Tanto que eu conversava com um colega há pouco tempo, e ele me relatou que não mais tem ajuizado as suas demandas em sede de juizado, fazendo a opção de ingressá-las em vara cível, logicamente, pelo um rito sumário, um rito ordinário, dependendo do cliente, pedindo uma gratuidade de justiça, ou então, não. Mas mesmo assim, entendo eu que os valores estão muito baixos. E isso não só sou eu que falo, eu vejo que toda a classe fala sobre isso. E eu, como sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito de estudar tudo que envolve a responsabilidade civil, eu comecei a ler algumas teorias, como no direito norte-americano, que funciona de uma forma exatamente contrária à nossa, que aqui no Brasil recebe o nome de teoria do valor do desestímulo, não é? Lá
essa teoria, também chamada Punitive Damage ou Exemplary Damages, que são danos exemplares ou danos punitivos, é como se fosse, na realidade, um plus na indenização, não é? Que o causador do dano, além de ter que compensar a vítima, eu estou apenas dando um resumo aqui, que eu vou adentrar mais a fundo, né? Eles ainda castigam, punem o causador do dano através de uma outra indenização de caráter eminentemente punitivo, podendo chegar à cifra de milhões de dólares, o que é totalmente diferente do nosso país, mas que também eu tenho que fazer uma observação sobre isso aqui, porque é um tema muito polêmico e o que acontece, muitos juristas são a favor e outros são contra. E aí eu vou querer também a opinião de todos e peço até que no meio me interrompam, se necessário for, para colocarem as suas ponderações, o que será muito útil e vai enriquecer, logicamente, a nossa palestra. E por que eu coloquei no Código de Defesa do Consumidor, doutores? Por um simples motivo. Hoje em dia, a maior parte das ações que ingressam no nosso judiciário, não é? Seja aqui Fluminense, Vara Cível, Juizado, versam sobre relação de consumo, porque tudo ou quase tudo é relação de consumo, é direito do consumidor. Então, com base nisso, eu juntei tudo num pacote só e tomei esse título que os doutores estão vendo aí. A teoria do valor do desestímulo à luz da responsabilidade civil e do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Deixa eu partir para cá, para eu ver se a setinha é essa mesmo. Isso. Os tópicos da nossa palestra que eu criei para os doutores. Nós, primeiro, vamos analisar a responsabilidade civil. Não podemos chegar de pancada, né, na teoria, né? Seria até ultrapassar. Nós vamos fazer uma breve síntese sobre a responsabilidade civil e seus pressupostos, que nós sabemos que é a conduta, o nexo de causalidade, o liame de causalidade e o dano, né, moral ou material. Nós vamos falar sobre a reparação do dano moral, trazendo um breve histórico, até porque aqui no Brasil ela demorou muito a surgir, né, mais de um século, e a sua previsão na Constituição Federal de 88, quando ela ganhou mais corpo. E também não podemos deixar de falar no dano moral que, a posteriori, veio no Código Civil de 2002 e também no nosso CDC. Porque o nosso CDC é uma das leis que nós temos hoje de maior importância dentro do nosso contexto jurídico. Inclusive, é uma das leis mais bem elaboradas e com a técnica legislativa mais bem elaborada que existe, sendo até copiada por outros países. Inclusive, vai sofrer uma reforma agora, porque vão entrar os crimes de internet, dentre outros, e reforçar aqueles problemas, muitos problemas de acidentes de consumo, que ocorrem com bancos e que nós também somos vítima, não é? Muito bem. Nós vamos falar da função da indenização, porque nós sabemos que a indenização, ela tem principalmente duas funções, uma função compensatória, né? Que é compensar a vítima, trazer um lenitivo à vítima, ou seja, um lenitivo através de uma reparação em pecúnia, em dinheiro, para atenuar o seu sofrimento, não é? E o caráter também punitivo desta indenização, né? Nós vamos depois passar para a teoria do valor desestímulo,
vamos falar sobre a origem dela, sobre o conceito e vamos tecer alguns comentários. Nós vamos falar também sobre a norma geral de ressarcimento, o neme lidere, que é não lesar ninguém, não é? Princípio latino, não lesar a ninguém, não causar dano a outrem, né? Que isso daqui é a base da responsabilidade civil, né? Vamos falar de sistemas de fixação do quanto indenizatório, não é? Que existe o sistema aberto e o sistema fechado. Nós vamos chegar às nossas conclusões finais e, por fim, só faltou o número 10, no item 9, nós vamos aos nossos debates esses que aqui informalmente podemos fazer, não precisamos colocar, na hora que surgiu vontade, Giovanni, pergunta que a gente vai. Não tem essa, entre nós não tem isso. Muito bem. O 10 é a nota da palestra. A nota da palestra é a presença de vocês, não é? A nota é a presença de vocês. Muito bem, doutores. Vou agora pegar aqui uma breve aguinha, porque professor sem água fica um pouco complicado, né? Até porque a gente fala muito. E eu caprichei hoje, porque eu vim de Guaraná, vim logo de... Se quiser depois, fica à vontade. Muito bem. A responsabilidade civil e seus pressupostos. Conduta, nexo causal e dano moral e dano material. Muito bem. Isso aqui é a mesma coisa que eu estou ensinando o padre a rezar a missa. Eu tenho que falar isso, que os doutores já sabem isso até de trás para frente, de frente para trás. Mas nós sabemos muito bem que os pressupostos da responsabilidade civil, não é? Os três principais pressupostos é a conduta, né? Conduta essa que pode ser culposa ou também dolosa. Alguns se esquecem de falar que pode ser uma conduta também dolosa. E essa conduta pode ser comissiva ou omissiva. Comissiva, como os doutores sabem, é aquela conduta em que o agente, ele automaticamente, ele o quê? Ele pratica o ato, ele bate, ele agride. Já a conduta omissiva é aquela conduta em que o agente deveria ter a obrigação, o dever de agir e não agiu, e por não ter agido, ele veio a causar dano a outrem. Exemplo, um desses rapazes guarda vidas na praia. Ele simplesmente está vendo as meninas bonitas desfilarem na praia e o sujeito se afogando. Ele não toma, não faz nada. O sujeito vem a óbito ali, logicamente ele tem que ser responsabilizado porque ele tinha o dever de agir e não agiu. Muito bem, vamos para o nexo, o dano, para depois eu ir para o nexo causal. O dano hoje, que é um dos grandes vilões da responsabilidade civil, na realidade, se vocês forem abrir várias doutrinas, forem ler vários livros, é tanta espécie de dano que eu já nem sei mais. O dano moral, dano estético, dano punitivo, dano daquilo outro. Olha, eu só sei, só que alguns autores, eu já notei que eles gostam de juntar um pouco a coisa, e dependendo, não do que for, eles acabam embutindo algumas espécies de dano dentro do dano moral. Mas vamos entender primeiro
O dano moral. É muito simples. Quando eu falo, às vezes, na faculdade, para alguém, porque fica, como é que é o dano moral, essa coisa do dano moral, quando é que se atinge? Muito simples. Associe uma palavra-chave: dignidade da pessoa humana. Quando é atacada a dignidade da pessoa humana, causando-lhe uma grande dor, um grande sofrimento, um grande dissabor, aborrecimento, vexame, humilhação, constrangimento. Logicamente, isso vai afetar a esfera do seu bem maior, que é a sua dignidade da pessoa humana, e automaticamente ocasionar-lhe um dano moral. Não podemos confundir com realmente, como diz o Sérgio Cavalieri, o professor Sérgio Cavalieri, na doutrina dele, que nós não podemos confundir com uma sensibilidade exacerbada que uma pessoa possa ter ou um aborrecimento banal do cotidiano. Se bem que, doutores, acontece uma coisa, tenho visto muito, e naturalmente os doutores nos seus escritórios, muitas sentenças, em que realmente nós verificamos que houve efetivamente um dano moral, mas que o juiz não entendeu como sendo e simplesmente alegou que se tratava de um mero aborrecimento. Tanto que há pouco tempo, numa dessas edições da Tribuna do Advogado, teve uma matéria muito interessante, intitulada "Quando o dano moral vira mero aborrecimento". Não é? Nós não podemos confundir isso. O dano material, nós sabemos que nós temos o dano emergente e os lucros cessantes, O dano emergente, que nós sabemos quando um carro, a colisão de um táxi que bateu, houve a colisão de veículo. Aquela batida propriamente, em si a colisão, o abalroamento do veículo, aquele dano material ali é emergente, foi aquele dano naquele momento. E, no caso, o lucro cessante, no caso do taxista, que é o melhor exemplo que eu sempre acho para citar, é aquele tempo em que o taxista ficou privado de usufruir do seu instrumento de trabalho, que era o seu táxi. Tanto que, para isso, nós, advogados, pedimos que ele vá no sindicato dos taxistas, para pegar um documento, uma declaração comprovando o lucro cessante. E o liame de causalidade é o quê? É nada mais como os doutores sabem, da relação de causa e efeito, não é? Para que haja uma reparação, não é? Tem que haver uma relação, um nexo, entre a conduta, que essa conduta venha a causar um dano a alguém, em virtude dela, como no Código de Defesa do Consumidor já é visto de que forma. Já tem uma outra, inclusive a responsabilidade civil, no Código de Defesa do Consumidor, ela teve uma grande revolução, porque mesmo aqui no Código Civil de 2002, apesar dela sofrer uma modificação para muitos artigos no tocante a ser uma responsabilidade objetiva, independente de culpa, como a guarda de animais, queda de objetos de janela, etc. e tal, nós não podemos nos esquecer que a cláusula geral de responsabilidade civil, ela ainda é subjetiva, sim, no Código Civil de 2002. Ele manteve a tradição, só que ainda é muito humilde, muito pequena,
Eu acho que o nosso código peca, o Código Civil, no seguinte: ele peca muito no tocante ao Instituto da Responsabilidade Civil. São pouquíssimos artigos destinados a ele. Entendeu? Então, quanto a isso, e uma teoria que eu sempre gosto de falar, porque algumas pessoas desconhecem. No Brasil, a teoria adotada é a chamada teoria da causalidade adequada. Essa teoria é aquela teoria que diz o quê? Que tem que ser a causa determinada e concomitante àquela causa efetiva que vai causar o evento danoso. Não é? Mas para isso aqui nós teríamos que entrar a fundo num estudo mais a miúde da responsabilidade civil, como concausas, etc. e tal, que não é o objeto da nossa palestra, ia se tornar cansativo para os doutores, até porque já conhecem. Né? Muito bem. Voltei, né? Isso. A reparação do dano moral, um breve histórico e sua previsão na Constituição de 88. Doutores, veja bem, o dano material, ele já vem consolidado há milhares de anos, há mais de 2000 anos, o dano material. Agora, o dano moral, ele no nosso país, ele veio a realmente a ter uma maior expressão há pouco mais de um século. Inclusive, quando nós estávamos sob a égide do Código Civil de 1916, o que era um absurdo até 2002, a gente conviver com o Código de 1916, né? A responsabilidade ali era somente subjetiva e nós nos encontrávamos dano moral ali algum. O dano moral, os doutores que estudaram e sabem disso, ele era admitido raríssimas vezes na jurisprudência e na doutrina, né? Aí foi quando eu até coloquei ali, esses textos foram criados por mim. Eu coloquei, o dano patrimonial já encontra-se consagrado, vindo a ingressar de forma mais consistente no cenário jurídico apenas no século passado. Tudo bem. No direito brasileiro, praticamente não encontrava amparo no direito material, no direito positivo, e mais na doutrina e jurisprudência. Porém, Clóvis Bevilacqua, ele encontrava, ele buscou a existência desse dano moral exatamente no artigo 76 e 159 do Código Civil de 16, que é esse aqui, que eu fiz questão de transcrever. O artigo 76 dizia: para propor ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico ou moral. Eu fiz questão de grifar. Então, ele já pegou num texto de lei uma brecha, uma lacuna. E no artigo 159, que era o artigo que dava mais ênfase a isso, que corresponde hoje ao 186 do novo Código, ele dizia: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Ele também encontrava aqui uma brecha para ele encaixar o dano moral. Só que, doutores, acontece o seguinte: o Código Civil de 2002, ele veio a consagrar efetivamente o dano moral e também a Constituição Federal da República. Vamos falar do Código Civil primeiro, porque nós estamos aqui. Vejam a dicção, a mudança do caput desse artigo.
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, e ali são características da culpa, da conduta culposa. Esse artigo, ele tem que ser associado, tá, com o artigo 927 do Código Civil, tá, que nós vamos ler. Porque aqui, vejam a dicção, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, aqui está também a imperícia. Ele não fala, mas está. Violar direito, manteve, e causar dano a outrem, aí acrescentou, ainda que exclusivamente moral, que não tinha aqui, comete ato ilícito. E ele ainda coloca, abre o leque, ele faz aqui um leque maior, que é jogar o ato ilícito, que é no artigo 186 e o artigo 187, abuso de direito, salvo engano. Então, eu quis trazer, porque vocês visualizam aqui automaticamente isso, né? Logicamente, como eu falei, talvez esse slide devesse até estar na frente por uma ordem hierárquica na frente do Código Civil, mas já que está aqui não tem problema. A previsão constitucional do dano moral que se encontra dos direitos e garantias fundamentais. Isso botou uma pá de cal logo em cima da reparação por dano moral, que a reparação por dano moral é mais do que cabível. Então, o artigo 5º ele diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E no seu inciso 10 ele diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Veja bem, doutores, se os senhores forem ver isso aqui, honra, imagem, vida privada, intimidade, tem a ver com o quê? Com a dignidade da pessoa humana, né? Então, o dano moral veio a ser efetivamente consagrado aqui, né? E não havia mais o que se discutir. Agora, no tocante à responsabilidade civil, que eu disse que nós tínhamos, porque é uma norma incompleta, o artigo 927, que diz que aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, 186 fala do ato ilícito, 187 fala do abuso de direito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Inclusive, é interessante que o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, ele diz o seguinte, que nesse artigo o legislador acabou criando uma outra modalidade dentro do direito obrigacional, que é a obrigação de reparar o dano. Veja bem, outro dia uma aluna até chegou e perguntou assim, mas poxa, mas isso vai estar dentro do direito das obrigações e coisa. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, isso daí é uma visão doutrinária, porque nós sabemos muito bem das obrigações de dar, fazer e não facere, né? Em italiano, em latim. Então, se o sujeito me coloca isso, vai sair fora e a prova da ordem foi para o espaço sideral, porque isso é uma visão doutrinária. Mas, na realidade, ele está correto, porque ele colocou uma modalidade de obrigação. Obrigação de quê? De reparar o dano. Tanto que nas minhas ações, isso não vai mudar, mas eu, quando faço particularmente as minhas ações, eu vou nomeá-las, se bem que a ação não precisa de nome, os doutores sabem muito bem que o nome que se dá à ação
é o conteúdo do que vai estar no pedido. Aí automaticamente, a gente não vai... Muitos alunos novos, eu acho engraçado que eles ficam assim muito nervosos. Ah, meu Deus do céu, mas que nome é que eu vou dar à ação? Que nome é que essa ação tem? Eu também me lembro que eu passei por isso. Minha gente, é muito simples. É só ver o pedido. Se naquele pedido tem uma obrigação de fazer, se naquele pedido tem uma tutela antecipada, se naquele pedido tem uma declaração de inexistência de débito, aí a gente bola. Só que eu não tenho o hábito de botar ação de indenização. Eu acho mais técnico, até por um curso que eu fiz com um juiz federal chamado Wilney Magno, há muito tempo, eu acho mais técnico colocar ação de reparação. É mais técnico, até pelo próprio nome. Então, se vocês forem ver, é uma norma meio que incompleta, tanto que eu coloquei. Trata-se de cláusula geral de responsabilidade subjetiva. Esse artigo é uma norma incompleta, tendo que ser conjugada com o artigo 186, que trata dos atos ilícitos. Aí sim, nós temos que fazer uma conjugação para a gente chegar ao seu sentido exato. Até aqui, tranquilo? Muito bem. Eu sei, doutores, que muito do que eu estou falando aqui para vocês, você já está dizendo assim, ah, meu Deus do céu, se eu já vi há séculos e séculos, tendo que ver isso de novo, mas tem um porquê, eu não posso entrar de chofre no negócio. Vamos lá. O dano moral também no Código de Defesa do Consumidor, doutores. O que é que nós vamos contestar o dano moral? Também abraçado no Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus probandi. Muito bem. Doutores, isso até é muito interessante, porque muita gente pensa que o Código do Consumidor, ele veio a lume para trazer uma situação confortante, um benefício ao consumidor. Não foi por isso que ele foi criado. Ele foi criado exatamente, desculpa até essa observação, mas ele foi criado porque antes do Código, todas as relações de consumo, elas não tinham amparo algum. Nós advogados, e os advogados daquela época, trabalhavam em cima do Código Civil. E o Código Civil não tinha dispositivo para isso. Então, o que existia? Um desequilíbrio nas relações de consumo. Então, quando o Código foi criado, se perguntar qual foi a finalidade da criação do CDC, foi trazer um equilíbrio nas relações de consumo, que até então não havia, tanto que consagrou a maioria a responsabilidade objetiva, independente de culpa, não é? Bastando que haja não mais o consumidor tem que provar que sofreu o dano, porque nós pedindo a inversão do ônus da prova, o fornecedor de produtos e serviços é que tem o dever, a obrigação de provar que não ocasionou o dano. Ele faz isso, que não ocasionou o dano ao consumidor, o que é muito difícil, até porque é tudo contrato de adesão. E ali estão as cláusulas abusivas, e por sinal, nulas de pleno direito, são cláusulas leoninas, né? E a inversão do ônus da prova, como eu falei, não é? Só que aqui eu me empolgo para falar, porque eu também sou da área de consumo, então tenho essa coisa de falar sobre o direito do consumidor. Mas aqui consagrando que, mais uma vez, né, função ou objeto da indenização.